Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 29 de agosto de 2026. São 8 horas, horário de Brasília. Os ucranianos cercam ataque russo em Limansk. É uma coluna que vinha se aproximando, né? Ela na realidade estava avançando para combater e tomar a cidade de Limansk. Eles não desistiram de Limansk, apesar das derrotas sucessivas que já têm acontecido e eu tenho relatado aqui no canal. No entanto, dessa vez, os ucranianos prepararam para eles uma emboscada e eles entraram nessa armadilha e ficaram cercados pelo exército ucraniano. E também deixaram um corredor muito estreito que eles não conseguem passar com a logística. Praticamente ou da onde vem a logística deles, ficou uma estrada da morte, ou seja, ninguém consegue chegar e ninguém está conseguindo sair também. Então as forças ucranianas conseguiram isolar completamente o avanço russo a oeste do rio Gerbets, avançando por dois lados e deixando as tropas da Rússia encurraladas em uma área sem reforços. E a pressão ucraniana estreitou o corredor de ligação da Rússia, transformando as rotas de suprimento dos russos em uma verdadeira estrada da morte controlada por artilharia e drones ucranianos. Caso a Ucrânia consolide esse cerco, parece que isso já está acontecendo, o progresso de meses de ataques russos será destruído. Tem sido tudo em vão e pilhas de corpos, como em outras regiões, de russos continuam se acumulando. A Ucrânia, com isso, vai liberar recursos cruciais para repelir o cerco russo que se aproxima também pelo sul da cidade. Se você quer acompanhar as maiores vitórias no teatro de operações, no fronte específico de Limansk ou de todo e qualquer fronte da guerra, inscreva-se agora no canal, você vai todo dia receber as notificações da verdade que acontece no fronte. Inscreva-se, aqui você só verá a verdade. E também peço a todos que não esqueçam, deem um like, é muito importante, compartilhem o vídeo e deixem o seu comentário sobre essa atuação do exército da Ucrânia. Ucranianos cercam russos na localidade de Limansk. Essa localidade de Limansk, ela fica na província de Donetsk. As forças ucranianas conseguiram isolar o avanço russo a oeste do rio Jerebets, avançando em uma manobra por dois lados. Como resultado direto desse movimento tático, as forças russas estão agora encurraladas em uma área sem poder enviar ou receber reforços ou evacuar para leste. Os contra-ataques ao leste da cidade, né, de Limansk. Os contra-ataques ucranianos contra ambos os flancos do avanço russo estreitaram o corredor que liga a ponta de lança russa à sua retaguarda, deixando as tropas da Rússia perigosamente expostas. Imagens de satélite indicam que as forças russas já estão se retirando de partes do avanço ocidental ao redor de Chandri Holove. Elementos da 2ª e da divisão também de número 144 de fuzileiros motorizados da Rússia enfrentam agora uma batalha difícil, com chances limitadas de sucesso ou arriscar perder mais tropas à medida que a Ucrânia intensifica a pressão sobre eles. O flanco norte se deteriorou, particularmente muito rápido para os russos, com as unidades ucranianas consolidando gradualmente pontos fortes entre Nové e Katarinivka. Aliás, Nové, a Ucrânia recém conquistou, que eu comentei num vídeo aí uns 2, 3 dias atrás. Então, foi uma recuperação muito importante e a Ucrânia está mantendo posições ali. Então, é uma perda para a Rússia que ela não pode usar esta localidade como ponto de apoio. Ali naquela região que eles estão tentando avançar, eles não têm nenhum ponto de apoio de nenhuma vila ao comando deles. Os recentes ataques expandiram essa posição e as próprias imagens de ataques russos que a Ucrânia tirou por satélite, tal qual fui informado, subsequentes indicam a atividade ucraniana em áreas anteriormente sob controle da Rússia, que, no entanto, foram recuperadas pela Ucrânia.
O terceiro corpo do exército da Ucrânia avançou para o sul, em direção a Kolodiazy, e as tropas ucranianas capturaram um importante ponto estratégico na faixa florestal ao norte do assentamento, abrindo rotas de acesso para o noroeste de Kolodiazy e a oeste de Ivanivka. Crucialmente, esse avanço permitiu que as forças ucranianas cortassem completamente a estrada entre Kolodiazy e Ivanivka. Simultaneamente, as forças russas dentro de Kolodiazy sofriam pressão vindas do sul, criando ameaças multivetoriais contra a cabeça de ponte russa. A logística russa enfrenta a estrada da morte. Na realidade, com isso, ela não está conseguindo entrar com logística para trazer para suas tropas que estão cercadas. E também no flanco sul, onde Kolodiazy está localizada, está entrando em colapso sob pressão semelhante, com unidades ucranianas contra-atacando ao norte de Stalky. Até mesmo fontes russas reconheceram a situação cada vez mais perigosa, reclamando que toda a cabeça de ponte a oeste de Jerebets tornou-se extremamente difícil de sustentar e está efetivamente isolada do território continental russo, ou seja, está bem longe. Como resultado, a Ucrânia isolou a área ao redor de Chandrilov, não é Chandrilov, é Chandriholov, de apoio logístico confiável. Na tentativa de aliar a situação, as forças russas continuam atacando as rotas de suprimento ucranianas, mas a artilharia e os drones não conseguem resolver o problema fundamental da Rússia. As tropas russas na linha de frente precisam de munição, alimentos, reforços e rotas próprias para a evacuação de feridos. Isso acabou, não tem mais. Imagens da região, de satélites, ilustram o que a logística russa enfrenta agora, com soldados russos tentando resgatar feridos e corpos tentando que percorrer uma rota repetidamente alvejada pelos drones ucranianos. O que deveria ser uma rota de suprimentos tornou-se na prática uma estrada da morte. Todos os russos que se movem em direção ao ponto estratégico correm o risco de serem detectados e destruídos, tornando o reforço cada vez mais caro e a evacuação igualmente perigosa. O avanço estratégico libera recursos em Limansk. A Ucrânia também enfrenta seus próprios perigos, sem dúvida, né? Pois é uma guerra e ela também leva tiro, né? Não podemos nos esquecer disso, pois os avanços que formam o cerco são relativamente estreitos também, o que significa que os comandantes não podem simplesmente avançar correndo atrás dos russos em retirada. As penetrações estreitas no terreno podem por si só tornar-se vulneráveis a contra-ataques pelos flancos. As forças ucranianas, portanto, precisam ampliar seus avanços, consolidar os pontos fortes capturados e estabelecer uma logística segura antes de tentar uma exploração mais profunda ou começar a eliminar sistematicamente os grupos russos isolados na parte ocidental do saliente, naquela região, no geral. Depois que a Rússia arriscou ver seu avanço mais importante neste setor se desfazer, a pressão ucraniana, vinda de ambos os lados, transformou a ponta de lança ofensiva russa em um problema que está prestes a se tornar mais uma catástrofe para a Rússia. Eliminar este saliente empurraria as forças russas de volta para o rio e destruiria meses de progresso acumulado da Rússia em direção a Limansk. Esse desenvolvimento também tem importância estratégica para a própria Limansk. Se a Ucrânia consolidar estes avanços, o cerco norte da Rússia ao redor da cidade será efetivamente rompido. Não há cerco e não haverá mais a tentativa de cerco, pelo menos a curtíssimo prazo e a curto prazo, né? Isso liberará recursos ucranianos para reforçar a cidade e se concentrar cada vez mais em repelir o cerco russo que tenta se aproximar pelo sul, mas ainda não há nenhum cerco ali na região sul. Para concluirmos, a manobra tática da Ucrânia em Limansk mostrou eficiência ao transformar uma ofensiva russa em um cerco desastroso para os invasores. Com a logística cortada e as rotas da Rússia transformadas em estradas da morte, a consolidação dessa vitória ucraniana deve mudar o equilíbrio de forças em todo o setor de Limansk, anulando meses de
esforço russo, que não deram em nada, apenas geraram cadáveres para o ditador da Rússia. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, eu conto com vocês. Inscreva-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Aqui vocês acabaram de ver a verdade, o que acontece na guerra da Ucrânia, no setor da cidade de Limansk. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado pela audiência.